começar. O Rodrigo, então, tem 10 a 15, assim, para apresentar, né? De preferência, não mais do que 15. E fica à vontade. Eu não sei, pediu para entrar aqui um segurança PIBID. Eu não sei se tá meio... Ignore. Eu acho que foi. Eu pedi pra minha namorada ver a apresentação, eu acho que deve ser ela. Ah, tá. Então não ignore. Eu Eu não acho sei. que ela vai entrar com outro e-mail, porque ela saiu e acho que vai tentar É, daqui a pouco. Agora sim, era assim, tá tudo certo. Mas então, Rodrigo, você tem 10 a 15 para apresentar? E daí depois nós iniciamos os comentários. Eu estou na mediação, mas nós estamos num grupo bem pequenininho de pessoas. Então, se o Pedro também quiser de início tecer quaisquer comentários, né? E, então, acho que você pode começar, estaremos te ouvindo. Se você quiser compartilhar a tela, acho que já está disponível. é isso, eu ia perguntar se já posso compartilhar. Pode. Foi. Deu uma travada aqui, um minutinho. Se não estiver funcionando, tu me avisa, tá? Tipo, se não estiver disponível para ti, no caso. Foi? Tá aí? Tá compartilhando? Tá compartilhando. Então, bom dia. Eu vou apresentar o texto Norma Jurídica e Ideologia, uma reflexão crítica da norma jurídica. É um texto até pequeno, eu achei bem pequeno. Talvez se eu escrevesse de hoje ia ser um pouquinho maior, mas achei bem pequeno para mim, no caso. O texto ele visa estudar a norma jurídica sobre dois efeitos, principalmente sobre a questão, sobre propor, tentar analisar materialisticamente, historicamente, a norma jurídica. Por isso eu vou no Althusser, tanto no Althusser, tanto no Pachucanes, e um pouquinho do conceito de Estado e forma política, do Mascaro, para tentar analisar o efeito da norma jurídica, sobretudo se a norma jurídica tem um fator ideológico ou não, se ela pode ser considerada também um aparelho ideológico do Estado ou não. No, é, no primeiro, a primeira parte do texto eu falo sobre a questão da norma da forma política e jurídica do Estado, no qual eu explico que o Estado não é neutro, e com a chegada do capitalismo como forma hegemônica de poder, o Estado vira um aparato de classe, e o direito, também como forma de aparato ao poder, vira um dos principais aparelhos ideológicos do Estado, e visa regular o meio de produção. No caso, citando o professor Mascaro, o núcleo da forma jurídica é o sujeito de direito não advém do Estado, mas sim da forma jurídica, ou seja, seu núcleo. No caso, discordando, por exemplo, dos contratualistas, que muitas vezes dizem que o contrato social, o Estado surge do contrato social, não, o Estado surge do capitalismo e o direito por sua consequência, seguindo essa lógica. Posteriormente, eu falo sobre a questão da norma jurídica do Estado, como o Estado, de certa forma, ao positivar a norma, o Estado precisa da norma jurídica e do direito, e, por consequência, visto que o direito é talhado por normas estatais, o próprio Estado é formado por institutos jurídicos, ou seja, para o Estado ser legalizado, para o Estado ter o status de Estado, ele precisa do direito para ser regulado, seja principalmente processualmente, ou até mesmo na própria Constituição, e para o direito funcionar, até mesmo ter sua unidade coercitiva do direito, ele precisa das forças estatais, das instituições estatais. E tudo isso servindo a um poder hegemônico, no caso, a classe dominante. Posteriormente, eu também vou falar sobre a questão perdão, a função ideológica da norma. Primeiro, eu tratar o direito como ideologia, ou seja, o direito como um aparelho ideológico. No caso, eu busco lá em Marx a questão da ideologia, que, tipo, ao contrário do que a gente usa normalmente, de designar algum tipo de pensamento, Marx já fala que a ideologia é uma questão desde a classe dominante sobre alguém. E dessa forma, a gente tem que a reproduzir.
E vemos isso no direito, porque o direito se torna principalmente uma forma de uma ideologia, de reprodução da ideologia, visto que muitas vezes o direito surge como regulação do Estado e da propriedade privada, né? E a ideologia jurídica reflete tanto essa contradição dentro do capital. Inclusive, tem uma discussão que eu não acho que eu não daria para entrar sobre o direito, se o direito tivesse um caráter de classe, qual ele seria, se o direito fosse, se o Estado fosse tomado pela classe trabalhadora, de fato, o direito seria um direito trabalhador, não, mas, enfim, eu não entrei nessa discussão no artigo e acho que ficaria um pouquinho longa. E eu falo também que a norma jurídica, como parte do direito, não se isenta do caráter ideológico, e sim desempenha um papel de aparelho ideológico e repressivo do Estado. Ideológico porque ela, de fato, é a forma expressa do direito, e repressivo porque muitas vezes a norma tem um papel de coerção, principalmente se a gente for analisar os direitos de proteção à propriedade, o próprio direito penal, etc. Depois eu proponho a norma jurídica como aí eu faço essa divisão agora, a norma jurídica como aparelho ideológico do Estado, visto que a norma jurídica surge como principal meio de reproduzir a ideologia dominante, sendo através, ou seja, como aparelho ideológico do Estado, e podemos observar isso na norma jurídica, pois ao mesmo tempo que a norma jurídica ela legitima os aparelhos repressivos do Estado, afinal o Estado precisa de uma certa legalidade, como, por exemplo, a polícia, o nosso Código Penal, outras coisas, ela também subjetifica o sujeito de direitos, ou seja, se não existisse o direito, não existiria, as pessoas não poderiam trocar livremente mercadorias e vender sua mão de obra por meio de contratos, então não existiria o sujeito de direito. E o outro é o caráter subjetivo da norma, que é, como eu falei, a norma, ela legitima a existência do sujeito de direitos dentro da relação mercantil, dentro do direito. Então, a norma jurídica surge como criadora do sujeito de direitos e garantidora das relações mercantis, porque ela, ao mesmo tempo, protege essas relações, da mesma forma que, caso essas relações não sejam cumpridas, por exemplo, um contrato de compra e venda, ou direito ou qualquer coisa relacionada à propriedade, a norma permite sanções e punições que protege a quem viola essas relações. A norma jurídica também, ao você ver o indivíduo como sujeito de direito, reifica as relações sociais, transformando também em relações mercantis, no caso. A gente não vê mais as mercadorias, o sujeito de direito surge como o transporte das mercadorias, não mais como pessoas, assim como meios de circulação da mercadoria nesse ponto. E para que isso ocorra, a norma jurídica também dá uma igualdade e liberdade formal, para que os sujeitos de direitos possam se relacionar livremente. Por isso a norma tem esse caráter, eu explico que a norma tem esse caráter subjetivo. Entretanto, como eu reitero no artigo, o limite dessa liberdade formal é a propriedade privada, porque o sujeito de direito só pode negociar com outro sujeito de direito se eles se reconhecerem como sujeito de direito. E caso tenha alguma barreira legal, essa negociação é frustrada ou até mesmo invalidada. E, por fim, eu concluo que a norma jurídica surge como caráter garantidor de classe, bem como também uma questão de legitimadora dos aparelhos ideológicos do Estado, e também ao mesmo tempo legitimando e funcionando como aparelhos ideológicos, e também garantindo a subjetividade jurídica do indivíduo. E é isso. Obrigada, Rodrigo, também pela sua objetividade na apresentação. Nós podemos começar, não sei se o Pedro tiver... A Larissa também, né, caso ela tenha que te fazer uma pergunta. Mas se o Pedro quiser começar, eu também tenho, mas eu posso aguardar. Tá, aqui, então eu vou falar um pouquinho, né? Rodrigo, eu gostei do seu trabalho, eu peço desculpas porque eu não consegui lê-lo da forma que eu gostaria, falei que eu tive que ler um pouco rápido, mas é um tema que me interessa, eu li o Pachucanes muito tempo atrás, li ele em 2015, mas eu li o livro dele inteiro e
é uma discussão que sempre, de alguma forma, tem algum apelo para mim, então vira e mexe é algo que me traz lembranças teóricas, assim, então é um tema que me interessa e eu estudo Estado de Direito, então eu penso quase que no polo oposto atualmente, né, dessa perspectiva, pensando como que o direito garante uma forma de liberdade, isso acho que a gente concorda, mas pensando em como que há um valor nisso, né? E claro que isso abre a possibilidade, essa perspectiva que agora eu estudo, né, a crítica da sua perspectiva, né? Então, eu acho que é um diálogo que eu gostaria de fomentar e eu ainda não consegui fazer isso de forma satisfatória, então seu trabalho é um lembrete que eu devo fazer isso, que eu tenho que fazer isso. Então, eu gostei. E eu acho que tem tudo a ver com a proposta do grupo. Eu acho que é uma contribuição, assim, para a gente que fica numa perspectiva e acaba, por vezes, deixando o diálogo de lado. E aí eu queria te fazer uma pergunta, tendo feito essas ressalvas, né, de que faz tempo que eu não estudo isso e que eu não consegui ler de forma tão atenta, né? Mas eu queria te perguntar se você vê a partir dessa perspectiva um espaço para a emancipação, primeiro ponto. Ou seja, se a classe trabalhadora consegue, em meio dessa estrutura totalizante, essa estrutura que lhe domina, ter um espaço para conceber uma sociedade diferente. Né? Porque a ideologia, eventualmente, pode ser tão complexa, tão estruturada, a ponto de bloquear isso. Né? Se sim, se há espaço para emancipação, né? O direito ele pode ser instrumentalizado para conseguir a emancipação. Né? Então, a gente vê movimentos sociais que se utilizam do direito como gramática ou se utilizam do direito instrumentalmente, né? Ou taticamente, né? Para os direitos humanos, por exemplo. Né? Eventualmente o direito serve, mas com todas as ressalvas que você bem faz. Né? Então, no momento a gente usa o direito, mas depois, se tudo der certo, a gente abandona o direito. Você acha que isso é compatível com a sua visão? E se não, queria entender por quê. Não sei se ficou claro, mas qualquer coisa eu reformulo. Então, é uma pergunta um pouquinho bem difícil, principalmente, tipo, eu pessoalmente não acho, tipo, não acho que dentro do direito, ou até mesmo um direito com a classe trabalhadora se tornando a classe hegemônica, haja uma perspectiva de mudança, não consigo ver. Inclusive, isso daí é um debate que tem no Teoria do Direito e Marxismo com o Pachucanes e o Stuttgart, um constitucionalista soviético, que ele fala que que o direito tem um caráter de classe, e o Pachucanes rebate, diz que não, porque o direito de fato só existe dentro do capitalismo, portanto não tem esse caráter de classe. Eu tendo a concordar com o Pachucanes, não vejo tipo espaço de ruptura dentro da legalidade, no caso. É uma posição meio até polêmica falar isso, mas não vejo, não consigo enxergar. Até mais porque a gente tem que reproduzir a ideologia, né? Tipo, sendo bem auxeriano agora, a gente mesmo que tente romper com a ideologia, a gente não meio que reproduz isso. Por exemplo, aquela famosa piada do comunista de iPhone, que por mais que, por exemplo, a gente lute dentro do capital, contra o capital, a gente acaba cedendo a ele até certo ponto. Então, eu não vejo emancipação dentro do direito, porém fora dele sim. Seria fora da legalidade e também não vejo a igualdade, uma igualdade real dentro do direito. Mas, assim, também vejo que o direito possui pode ceder certas coisas. Por exemplo, a gente pode dizer, por exemplo, a galera do direito achado na rua, por exemplo, que diz que o direito tem melhorar, tem como buscar certos avanços de vida dentro do direito. Até o próprio Reis, né, que eu cito no texto, tem essa questão. Por exemplo, a gente não pode acabar com a questão
da violência na periferia dentro do direito, mas a gente pode reduzir isso através de alguma norma que reduza tal coisa. Ou a gente não pode... Enfim, eu acho que nem para entender o ponto. Não, obrigado, entendi. Eu lembro que o Pascal diz, né? O fim do capitalismo é o fim do direito, né? Vice-versa, né? Então, está de acordo com essa posição, entendo. Mas ao mesmo tempo você cedeu um pouco, eu acho, no final da sua fala. Porque eu não sei, isso é algo que me vem à cabeça agora, né? Mas é que eu acho que. E é um pouco que dialoga com a minha perspectiva teórica atual. Eu acho que, da forma como nós estamos constituídos, enquanto sujeitos modernos, né? Ou melhor, vamos voltar. Enquanto sujeitos modernos, nós somos constituídos de determinada forma. Com isso eu quero dizer, nós nascemos num caldo cultural específico, né? Então, cristão, ocidental, que seja, mas também é capitalista, certo? E com isso vem uma articulação de uma série de conceitos que mesmo que a gente negue, mesmo que a gente não queira perpetuar, eu acho que fica difícil a gente elaborar as nossas reflexões sem eles. Tá? Então, mesmo que a gente queira negar o direito tal como a gente o vê atualmente, né, é um pouco difícil conceber a sociedade distinta, completamente distinta dessa, né? Então, a sociedade pós-capitalista é um mistério, de certa forma um ato de fé, e a gente não consegue de imediato, né, caracterizá-lo. A gente consegue caracterizar talvez os limites da nossa sociedade atual, né? ou é, ou as contradições da nossa sociedade atual, né? Como você bem faz. Mas eu acho que talvez conceber a alternativa, pelo menos teoricamente, ou no nosso momento histórico atual, eu acho que é um exercício bastante complicado. Complicado não no sentido de problemático moralmente, né? Mas complicado intelectualmente, né? Epistemicamente. Então, eu acho que talvez a sua concessão no final seja um pouco isso, né? Mesmo que a gente falar a sociedade pós-capitalista não vai ter direito, né? A possibilidade dessa sociedade, né? De alguma forma tem um respaldo, um lastro, né? Uma base na nossa sociedade atual ou nas contradições dela, né? Então a gente não consegue talvez negar por completo esse vocabulário, mas não cair em contradição, né? Talvez, enfim. Uma dentro da fala do Pedro inclusive, tem uma recomendação de um livro que é O Realismo Capitalista. Não sei se já ouviu falar, do Mark Fisher. Não conheço. Ele trabalha, porque você falou dessa questão, o Fischer ele trabalha muito, muito bem essa questão de tipo, como pensar a sociedade pós-capitalista, não, uma sociedade pós-capitalista, sendo que ao nosso tempo todo a gente é consumido por material ideológico, ao mesmo tempo. Ele faz até um exercício com a cultura pop, é bem legal, assim, tipo, é um livro bem, bem interessante. Eu gosto do exemplo que ele dá com o Poderoso Chefão. No caso, ele faz uma brincadeira com o filme Fogo contra Fogo e o Poderoso Chefão. Sobre. Mas é bem legalzinho. Só falei porque lembrou mesmo. Não, legal, obrigado. Eu vou ter umas considerações mais chatas, né? Tem um ponto de divergência a respeito, assim, muito tempo só lendo coisa de filosofia analítica e ele Kelsen, né? Então, a parte mais substantiva que eu teria a falar a respeito é sobre o Kelsen, mas eu vou começar do começo. Eu vou fazer algumas considerações que eu acho que o Rangel faria se estivesse aqui, com relação à pesquisa mesmo, que eu não sabia que as pessoas faziam isso, e me chama a atenção agora que eu vejo, porque eu nunca tinha notado. O Rangel disse que quando ele passou a FMG, o Thomas xingou ele, que ele classificava os teóricos, assim, né, o filósofo do lugar de tal. O filósofo, então ele adjetivava os filósofos, né? Então você fez isso também no filósofo brasileiro marxista, etc. Não sei, acho que é uma questão de preferência, mas
por uma questão de formalidade, eu acho que você pode sempre usar o sobrenome, né? Em vez de adjetivar ele, né? Imagina, um dia você vai falar do Frederick Schauer, você fala o filósofo de Varginha falou. Né? Então, umas brincadeiras à parte, eu acho que é uma coisa que a academia não vê muito bem, mas é uma escolha sua de manter, né? E também não é lá um grande problema, né? É só uma coisa que o Rangel me falou que fazia. Que, cara, como assim as pessoas fazem isso? E daí eu notei que as pessoas fazem isso, né? Mais do que eu tinha parado para notar. Mas também com relação, né? Voltando por que eu falei de filosofia analítica, a gente normalmente costuma quebrar os problemas, né? Uma crítica, às vezes, que pessoas que trabalham na filosofia analítica sofrem. Inclusive que alguns problemas eles não podem ser quebrados, né? Então, leva isso como assim, tipo, não leva para o seu coração no sentido de você tá fazendo filosofia errado, ou você só não, talvez não esteja fazendo filosofia analítica do jeito que eu faço, então, né, ou do jeito das coisas que a gente acaba lendo mais. Eu não sou de tradição marxista, então também tem essa divergência. Mas uma sugestão que eu faria para você em termos de pesquisa, tá? Até por uma questão prática. Eu entendi o seu texto como um resumo de algumas ideias. Isso pode ser problemático, porque ele é um resumo de muitas ideias. E elas não são opostas em momento nenhum. Então, você menciona, por exemplo, eu não vou entrar na parte substantiva, tá? Mas é um problema que se mistura com isso. Você menciona, por exemplo, o Kelsen, você menciona a teoria pura, e você não, em nenhum momento, você está preocupado em dialogar com ele. Você só traz as coisas que o Pascoal falou sobre isso, que o fulano falou sobre isso, que não tem problema. Se você, pelo menos, delimitasse o que você quer com isso. Porque se você não vai se preocupar em fazer eu estou criticando essa tese com esses argumentos, se perde um pouco o propósito de você colocar aquelas coisas ali, porque parece que você está adicionando um monte de coisa e você usa o portanto várias vezes. Você dá um Ctrl F no seu texto, você vai ver portanto. Só que não é uma linha de raciocínio, né? Não é um isso porque isso, então portanto. Isso não aconteceu no seu texto. Você não me provou nada você não trouxe argumentos contra uma tese, né? A única coisa que eu notei que você queria fazer era criticar uma perspectiva segundo é possível, uma das coisas que você fez, né? Segundo é possível trabalhar o direito do ponto de vista, não vou nem falar científico, mas trabalhar teoricamente o direito fragmentando o conceito de norma só de uma perspectiva que é a perspectiva keynesiana pura, né, digamos assim. E essa é uma crítica bem recorrente e tudo mais, só que eu acho que 100 anos atrás era mais perdoável você fazer esse tipo de coisa, sabe? O Pascal tem esse defeito para mim. Ele critica tudo e não consegue criticar nada. Né? E é por isso que, às vezes, ele é um pouco mal visto dentro da filosofia analítica. Porque não dá para entender o que exatamente ele está criticando. Né? Não quer dizer que as críticas dele não sejam interessantes. Eu tenho um texto sobre isso, né? Sobre uma crítica específica. Só que, assim, em termos de pesquisa, hoje, é mais fácil fragmentar, sabe? Você escolher um problema, você escolher uma tese que ele está defendendo e contrapor. É mais fácil para você, inclusive, porque, no fim das contas, se você olhar para o seu texto lá, né, o Predictive tem como objetivo a análise de norma jurídica, através do pensamento marxista. Você não está opondo nada, você está como se você estivesse fazendo um levantamento do que alguns teóricos marxistas, que não é o pensamento marxista, também tem esse problema, né, já falaram algum momento sobre aquilo, mas você não está focando num problema, né? Porque, olha só, então, objetivo de análise da norma jurídica, sobretudo através do pensamento de Pachucanes, bem como estudo, né, do Althusser sobre aparelhos ideológicos do Estado e o conceito de forma política e forma jurídica. Então, é muita coisa. Isso é muita coisa. E você não está trabalhando com um problema, tá? Essa é a minha impressão. Não tem, assim, o problema de pesquisa desse artigo é responder se tal coisa. Né? Isso não tem, isso faltou. E é lógico, você é um grupo de discussão, então você está desenvolvendo o trabalho, né? Mas é uma questão que eu acho que você vai ter que deixar claro, porque não é apenas que você não conseguiu me mostrar com palavras, né, específicas o problema de pesquisa esse. A impressão é que não tem problema de pesquisa. A impressão é que você está fazendo um
um resumo de muita coisa que algumas pessoas disseram sobre isso, e eu acho que é muita coisa, tá? Eu acho que é muita coisa, porque no fim das contas você fala, por exemplo, visa discutir norma jurídica com um elemento derivado das relações do sistema capitalista, discutindo o conceito de ideologia e o duplo caráter de norma jurídica, né? Então, acho que você pode começar o texto, né? Neste texto, eu parto da abordagem histórico-materialista a respeito da norma jurídica, segundo a qual ela possui um caráter duplo ou dual, né? De dupla função. Isso implica que, daí você pode colocar as implicações e pode trabalhar com crítica dessa perspectiva, que eu acho que é uma coisa que seria muito mais interessante, porque eu olho e penso, tá, ok, você me disse várias coisas, mas você não me disse exatamente significa alguma coisa, porque no fim, como eu não sou, talvez essas pessoas que são da sua tradição já entendam, mas parece que você não está trabalhando com uma crítica, com uma coisa que, tipo, parece que na verdade nem é contestado, porque você em nenhum momento sequer coloca no texto que esse conceito que você quer falar é problemático. Por que você quer falar dele se ele é uma coisa que todo mundo está concordando no seu texto, né? Então, provavelmente você tem uma questão aí e ela só não está esclarecida. Mas, assim, fora isso, aí só tem... Pode falar, Pedro. Depois eu vou fazer outra. Tá, duas coisas, né? Na esteira desse comentário da Bárbara. Eu acho que a minha primeira intervenção foi um pouco provocada pelo diagnóstico que a Bárbara teve, né? Eu tentei apresentar fiz uma pergunta um pouco opondo, né, o texto, ou tentando, de alguma forma, com muitas aspas, tá? Constranger o texto, né? No sentido de opor uma posição. E, de fato, né, eu acho que tem um esforço expositivo predominante, né, no texto. E eu acho que talvez, né, vale a pena, Rodrigo, dar um passo atrás e se perguntar, né, por que escrever esse texto, né? Claro que em um primeiro momento o objetivo de um texto pode ser sistematizar ideias, beleza? Mas sistematizar ideias talvez seja algo ainda muito amplo. Talvez você possa se perguntar por que sistematizar ideias. Eventualmente, seu texto pode contribuir para esclarecer um ponto que teóricos não conseguem entender de forma sistemática. Então, há divergências de opiniões, e essa divergência de opinião, ou de opiniões, se deve ao fato de que, bem, o autor não é sistemático o suficiente, então uma interpretação pedagógica, assim, uma interpretação que demonstre a sistematicidade onde não tinha, talvez contribua, né? Ou, se não é esse o objetivo, né, de profilaxia, de tentar acalmar os ânimos mostrando a coisa da sua melhor forma, então a gente tem que se perguntar de novo, por quê? E aí, isso é um pouco, que nem a Bárbara falou, algo mais, como posso dizer, um pouco mais típico de nós que estudamos filosofia analítica, porque a gente busca compartimentar as coisas, né? Até porque, da minha parte, pelo menos, eu sou burro, então eu não consigo lidar com muitas coisas ao mesmo tempo. Mas também há alguns textos, e eu conheço um, pelo menos, de uma perspectiva mais crítica, mais próxima do marxismo, que consegue cumprir com tais exigências metodológicas que, de novo, cabe a você decidir se condizem ou não com a trajetória que você quer traçar. Eu até posso mandar, um texto sobre a noção de violência no Fanon, né, comparando com a Judith Butler. E é um texto bem legal, porque ele consegue, em razão desses comprometimentos metodológicos, né, esclarecer um debate que, pelo menos para mim, foi completamente novo, assim, eu não conhecia o debate e eu consegui entender, né, de cabo a rabo, não apenas os conceitos empregados, porque você explica conceitos, você explica de forma clara, mas explicar uma divergência em torno desses conceitos, né? E talvez isso ajude a compreender a contribuição a ser dada, né? E, de novo, a sua contribuição pode ser sistematizar um tema, né? Mas aí a questão é deixar isso um pouco mais claro, né? Deixar claro para o leitor, logo na introdução, por que eu tenho que ler esse texto, né? Ou qual é a razão que eu teria para ler esse texto, né? Que o texto pode ser ótimo. E eu falei, eu gostei do seu texto.
Mas a gente tem muita coisa para ler, a gente tem um fluxo de informação opressor, assim, então, por vezes, a gente quer bater o olho no abstract e já sacar, sabe? E isso ajuda quando a gente tem essa consciência, né? Por que eu estou escrevendo texto, o que eu estou querendo, e deixar isso de pronto, né? Talvez isso ajude. Eu vou deixar, não sei se você quer comentar já ou quer que eu continue, depois você comenta, você fica à vontade. Não, eu acho que pode continuar. Depois eu... A intenção não é de nenhuma maneira te deixar. Não. Pelo contrário, eu acho que é porque a gente vê potencial no seu texto, né? A gente nem estaria. Tranquilo. Não, porque fica mais fácil assim, responder tudo, assim. Eu também acho que às vezes, de vez em quando, é mesmo. Lá na página. Deixa eu ver aqui. Que página estou? 5. Lá na norma jurídica do Estado, no parágrafo, logo depois da norma jurídica do Estado, tem o primeiro e tem o segundo, né? Lá tem, né? Devido ao vínculo entre a forma política e a forma jurídica, podemos dizer que a norma jurídica do sistema capitalista detém um duplo caráter. E aí minha pergunta fica, né? Por que desse vínculo eu posso concluir que ela tem um duplo caráter? Né? Como é que você explica? Porque uma coisa é eu olhar e dizer de conceder sim, mas eu acho que se você quer realmente entrar nesse assunto, você tem que me explicar por que só porque ela tem um vínculo, o direito é político, o direito é jurídico, sei lá. Existe um duplo caráter, né? E, enfim, talvez seja uma pergunta tão tosca, porque eu não sou da tradição, né? Que você faz parte. Mas eu acho que você não vai gastar muito fazendo isso, sabe? Mas o que eu acho mais problemático, tá? É que você usa, por exemplo, ao contrário do pensamento positivista keynesiano, que vê na norma jurídica apenas expressão pura do direito, começa tipo, meu Deus, né? Eu acho que isso é um problemão para você. Que em nenhum momento você está enunciando, preocupado com o que o Kelsen diz, do nada você coloca isso. E não tem nenhuma referência. Não tem nenhuma referência de onde você tirou que o Kelsen vê no direito uma expressão, norma jurídica, uma expressão pura. Até porque ele não faz isso, né? O próprio Kelsen tem livros muito mais a respeito de política, né? E fala sobre outras coisas. A teoria pura é só uma obra dele, né? O Kelsen tem mais de 200 textos, contando artigo e livro. E nem eu nem você lemos todos eles, né? Então acho que é muito complicado falar sobre isso. Acho que você está fazendo um espantalho que hoje, uma coisa, o Pachucanes, tá? Ele tem esse problema. Ele tinha um problema de todo mundo critica ele, né, das outras tradições, de parecer que ele não tinha a mínima vontade de compreender o que eles estavam falando. E hoje eu acho que isso é muito menos perdoável, primeiro, porque a gente não é o Pachucanes, não podemos falar tudo que, né? E você tem que indicar. Você vai ter que indicar onde que o Kelsen fala isso, né? Você pode falar que você está respondendo uma possível formulação do que algumas pessoas compreendem pela teoria pura do direito. Mas vamos lembrar que é a teoria pura do direito e não, né, a teoria do direito puro, né? É chavão isso. Mas é porque é uma crítica muito rasa, que não tem nenhuma... Na verdade, não chega nem a ser uma crítica, né? Porque você não está avançando uma posição contra outra, então tem um problema nisso, tá? Essa questão de colocar, né, na norma jurídica é apenas a expressão pura do direito, e daí, por outro lado, a norma jurídica tem um caráter real, um lastro material. E essa questão de misturar, eu já vou passar para você, Pedro, com certeza já. Mas essa questão de misturar a metodologia do método histórico dialético com uma posição substantiva, eu particularmente não compreendo, tá? E talvez isso valha a pena ser explicado, talvez não, porque já é algo dado. Eu acho, inclusive, que você não deveria me ouvir nesse ponto. Acho que você, trabalhando nessa tradição, já se faria compreender, sabe? Acho que não tem que se preocupar com ouvintes que, na verdade, não vão ler o seu texto. Tipo, eu não sou público-alvo do seu texto, né? Mas acho que você poderia fazer só o esforço de pensar que o seu público já conhece essa discussão da norma jurídica, né? O que você está propondo? Por que eu vou ler o Rodrigo Guimarães se o Marx já falou isso, né? Ou se o fulano já falou isso, ciclano. E outra coisa que, antes de passar para o Pedro, que eu achei extremamente problemática no seu texto, é um APUD, lá na página 7, onde você usa
você fala assim, né? Podemos afirmar que o direito se enquadra em uma superestrutura. Tem muito isso, né? Podemos afirmar isso, podemos afirmar aquilo. E eu não vejo como existe uma linha de encaminhamento. Mas, fora esse problema, tem aquela página como bem explicita Reisner. E daí tem uma citação. E daí tem assim, Kelsen, 2021, página tal, Apud Reisner, 1951. Eu não entendi como é que ele pode ter citado, sabe, tipo, as datas não batem, eu não entendi por que tá... Quem é que falou aquilo? Ele explicitou, foi ele que explicitou por que tá no Apud do Kelsen. Problemático você querer trazer uma crítica de um autor e você não ter trazido ele, né? Eu acho que isso é uma coisa que você levaria muito na cara se você estivesse prestando um processo seletivo. Isso é uma coisa que na minha prova de arquiteção de defesa de projeto, eu vi algumas pessoas passando por isso, né? Os avaliadores falando, poxa, você quer trazer uma crítica de alguém que você não leu na literatura principal, você está usando outras pessoas para falar sobre isso é muito problemático. Mas, assim, o seu ponto não parece ser essa crítica do Kelsen, isso só traz um ônus para você que você não precisava. Essa questão, né, a norma não pode ser apartada das relações que as originaram. Tipo, você está tentando fazer uma afirmação contestada? Porque, primeiro que esse é um problema que muita gente bate, só que ninguém, assim, cada um tem um jeito de qualificar isso, né? Você pode qualificar de uma maneira diferente. Se você está vendo que você está qualificando de uma maneira que todo mundo já falou sobre, você vai ter que mostrar para o leitor por que a sua análise está valendo a pena, né? Que é o que o Pedro falou, né? Bater o olho e ver por que esse texto não interessa. Ou por que ele não me interessa, mas eu saber, eu olhar para o seu texto e saber sobre o que você vai falar. Então, eu acho que tem esse problema no texto, né? Assim entendemos que o direito atua como forma ideológica. Tipo, tá bom, mas qualquer um poderia conceder isso, né? E daí? Essa é a questão, né? Essas questões mais substantivas mesmo, no caso, que é mais provocação do que qualquer outra coisa, né? Então, a norma jurídica não é apartada da função ideológica. Tá, mas o que você quer dizer com isso? Tipo, isso implica que, implicitamente, eu acho que você está querendo dizer, nós não podemos fazer teoria do direito como Kelsen faz, como fulano faz, como ciclano faz. Só que isso não está em nenhum momento no texto, né? Não tem essa qualificação das teses deles para que você pudesse atacar. E aí, por fim, eu vou só falar mais uma coisa, e eu vou deixar para o Pedro falar. Mesmo a tradição marxista, o Pedro tem total razão, né? Consegue separar, assim, fragmentar problemas. Porque antigamente, se você for pegar em Marx, ele tem livros, entendeu? Tipo, você não está escrevendo um compêndio. Então tem uma diferença no tratamento, inclusive eu sugiro que você comece a ler mais artigos agora do que você talvez leu para esse texto e para outros, para você entender a forma, né, de esquematizar. Porque um livro você pode ficar passando um baita tempo introduzindo uma ideia. No artigo você tem que ser objetivo. Você tem que falar, esse aqui é meu problema, esse aqui é o meu objetivo, essa é a tese que eu estou tratando, essas são as críticas a ela, né? E um exemplo que eu acho bacana, que é até de livro, que eu acho que você vai gostar e sugiro que desde já você comece a acompanhar, o grupo Teorias Normativas do Direito, mais do que o nosso, tá? Bem sinceramente. Eles são muito melhores do que nós, Teoria Crítica, né? Que é o grupo do professor Saulo. O professor André Coelho também participa muito, né? Que pese ele não seja da UFPA. Eu acho que não é, né? Eu sempre me confundo nas universidades. Mas, enfim, eu sugiro fortemente que você acompanhe Teorias Normativas, se você ainda não acompanha, porque ano retrasado eles fizeram uma discussão muito legal, que infelizmente não chegou a terminar o livro, no livro Critique of Rights, do Christoph Menck, que tem um livrinho, vou te mandar, que é maravilhoso, nesse sentido que você está trabalhando. Eu odiei porque eu não entendi nada. Tá? Isso. Obrigada, Pedro. Eu não sabia se ele estava na FRJ, ou enfim. Porque olha a descrição do livro. Você vai gostar muito. E é muito claro que isso aqui é um resumo que já me diz o que ele está tratando no livro. Tá? Eu não gostei do livro no sentido de, cara, já começa com Marx e tal, eu não li. Eu estava sofrendo para entender. O André, coitado, tirou um baita tempo para me explicar, né? Mas, assim, ele é bem pontual, assim, no seu texto. Por isso que eu digo, não me ouve, entendeu? Porque eu não estou dentro da sua tradução. Você não tem que me explicar tudo. Você tem o direito de começar falando que você vai trabalhar de uma determinada perspectiva e avançar um problema. Só que aí você tem que entender o seu público, né? Se você vai trabalhar com quem já leu, você não tem que ficar explicando uma coisa muito básica, que parece que você está fazendo esse texto.
E aí, para finalizar, né, dar uma olhada nesse texto que ele fala lá, sobre qual é o problema, né? Que é o problema da ideia da declaração de direitos humanos, né? Todos os homens são criados iguais, né? Essa declaração de direitos iguais é é um ato político fundamental, né? No qual a própria comunidade política se constitui em relação a sistemas tradicionais de regulação. E daí ele fala, só que o Marx identificou um paradoxo nisso. Então ele situou o problema dele, né? No paradoxo que o Marx identificou. O que ele pensou? Tudo bem, o Marx ofereceu uma resposta para isso, mas eu acho que ela não é convincente. Então ele inicia o livro apresentando essa resposta do Marx, explicando por que ele não achou ela convincente. Acho que faria muito mais sentido para você, como um marxista, trabalhar com as perspectivas marxistas, porque se você gastar tempo lendo Kelsen, lendo os planos que criticaram a sua perspectiva, você vai acabar, às vezes, desviando do seu foco. Acho que a crítica metodológica, hoje, embora ela seja muito relevante, ela já foi feita. Você tem todo o direito de avançar substantivamente no debate, identificar as questões que realmente importam para você e, enfim, seguir com o seu trabalho, que eu acho que vai ser muito bacana, vai ser fundamental para as discussões e, óbvio, quando você tiver a oportunidade de fazer a ponte entre essas diferentes metodologias e disciplinas, a gente também está sempre aqui para isso, sabe? Mas acho que você como um bom marxista, poderia avançar, nem se preocupar, né? Tipo, o Kelsen pensa diferente. Tá bom, ele fez a teoria dele lá, deixa ele, né? E você pode avançar em vez de retornar nesse debate. Essa é a última coisa mais substantiva que eu ia falar. Sugiro fortemente esse livro. Vou deixar o Pedro falar, porque já falei demais. A minha fala sofreu de preclusão, de certa forma, com o seu último comentário. Que, de fato, eu acho que talvez vale mais a pena você ver como que está o estado da arte, né, dos seus pares, assim. Eu ia te sugerir dar uma olhada no livro do Kelsen, que eu não conheço, mas que aparentemente é uma resposta ao Postcanes, e a outros teóricos, que é a Teoria Comunista do Direito, Kelsen. Acho que ele mencionou esse no texto. Mas assim, Mencionou? Eu não vi essa referência, desculpa. Eu mencionei, inclusive, o ápice do texto que eu cito é do Teoria Comunista do Direito. Tá, mas eu acho que, então, se fosse o caso, né, de ir para o Kelsen, que eu também não recomendo, tendo visto o que a Bárbara falou, talvez fosse necessário você estudar um pouco mais o Kelsen, ver como que a teoria dele fica à luz desses comentários, como que uma coisa influencia a outra, e aí você apresenta o Kelsen como apresentando uma resposta, e aí eventualmente você responde ao Kelsen. Você fornece a tréplica, né? Porque eu não sei se Postcanes triplicou ele. Né? Ele morreu antes de triplicar o Kelsen. Então talvez você possa fazer um trabalho. Mas enfim. Eventualmente poderia ser um trabalho para fazer isso, né? Esse terceiro round. Né? Para você aproveitar esse trabalho que está em construção, né? Mas era mais essa sugestão, desculpa por não ter visto que você citou, que você referenciou esse trabalho, mas eu acho que, tendo em vista um panorama mais geral, né, de o que fazer, onde se situar enquanto pesquisador, eu acho que a sugestão da Bárbara é muito boa, né, de você ver, porque ver quem no direito estuda coisa parecida, e eu acho que é importante, complementando o que a Bárbara falou, ver quem estuda isso, mas que ao mesmo tempo tem consciência das outras abordagens possíveis. Né? Alguém que não é completamente surdo à diversidade de abordagens metodológicas, isso é muito raro. Né? Isso é muito raro. E por isso que o grupo do Saulo é fortemente sugerido aqui, porque o Saulo ele conhece muita coisa de tudo. Porque tem gente que conhece muita coisa, mas conhece nada de muita coisa, né? Conhece várias coisas, mas superficialmente. O Saulo conhece com profundidade. Então ele discutiu, acho que já faz um tempo, deve fazer um ano mais ou menos, né? O livro da Amy Allen, né? Sobre a crítica do progresso, né? Na teoria crítica. E aí discussões sobre ideologia eventualmente vêm, né? Como que a
eu esqueci o nome. As gerações da escola de Frankfurt, né, viam a noção de ideologia e como que isso influencia o progresso. Então, são discussões que ele faz, mas ele também tem bastante conhecimento do Kelsen, ele estudou na Alemanha, né, o Saulo. Então, eu acho que vale a pena, eventualmente, ver o que eles fazem a nível de pesquisa mais acolhedor, né, online e tal. E se você quiser ir para outra rota, né, estudar o Kelsen, aí talvez a gente consiga ajudar um pouco mais. Mas também tendo em vista as dificuldades de fazer esse diálogo, né, que nem você falou, não é um diálogo que foi feito até os últimos capítulos, né, o Pascal morreu, aí você teria que construir. Né? Mas se for o caso, aí um texto mais adversarial, né, estruturado, para mostrar que há partes debatendo, talvez seja melhor, né, do que um texto que expõe, mas faz menção a uma controvérsia. Né? Acho que talvez, tipo, o texto é sobre o debate, né, Pascal e Kelsen. Talvez valha mais a pena, porque no texto parece um pouco que seu objetivo é mostrar uma perspectiva, né, e uma divergência que o Kelsen convida um momento para reafirmar a posição a ser exposta, né? Não tem tanto espaço para um contraditório mesmo. E aí eu acho que depende de qual texto você quer produzir, né? De novo, né? Qual que é o seu objetivo primeiro. Enfim, talvez eu tenha ficado meio prolixo, mas o ponto é, se você quiser retomar esse debate, eu acho que o texto tem que deixar mais claro, Pascanes, Kelsen, eu vou defender essa perspectiva. Você fala, eu vou defender essa perspectiva, mas o Kelsen fica um pouco de lado e parece, que nem a Bárbara falou, que ele é o interlocutor, mas nem sempre isso fica claro. Então, porque no texto eu viso mais sintetizado. Porque, basicamente, o problema é que tem nas teorias marxistas, principalmente quando vai estudar norma jurídica que, por mais que eles concordem em muita coisa, eles não entram, de fato, no tema a norma jurídica. Aí, tipo, minha ideia basicamente foi, então, já que todo mundo fala de direito, mas não chega muito nesse tema, inclusive nem a galera que debate muito, não sei se vocês estão a parte do debate da teoria da derivação do Estado, que debate de fato essa questão do direito dentro do marxismo, mas só que não chegam na questão da norma. Inclusive, um erro crucial que eu cometi nesse texto, assim, além de ter citado o Kelsen como oponente, assim, e não, como é que se diz, tocar mais no assunto, foi não trazer nada da teoria derivacionista. Mas eu busquei mais sistematizar do que, de fato, propor uma teoria, um contra-argumento, principalmente porque eu não gosto muito de ficar preso ao Pascanes, porque ele tipo, é mais recente e dá para fazer tem um diálogo legal, no caso, juntar os dois, no caso, e muita gente faz hoje, porque dá uma continuação. Aí eu tentei mais sistematizar. Eu realmente reconheço que meu erro foi ter colocado o Kelsen mais como ataque sem explicar essa teoria dele. E eu acho que é o problema de muita gente que escreve teoria marxista hoje, no direito, quando vai citar Kelsen, é somente botar lá um trecho e acabou. E falar isso. Eu devia ter, de fato, colocado mais. Sobre o Aput do Reisner, que a Bárbara também falou, foi porque eu estava lendo Teoria Comunista do Direito do Kelsen, procurei o livro do Reisner, não achei na internet, que é um livro bem antigo, e aí preferi citar fazer a citação da citação. Entendi. Porque o Kelsen tem um capítulo inteiro sobre cada filósofo marxista, no Teoria Comunista, e tem um capítulo do Reisner. Por mais que eu não concorde com o 100% para a teoria do Reisner, eu achei interessante trazer. Não, então agora. É que normalmente a gente já fica sabendo o Apud, né? E. Meu orientador TCC está falando essa semana comigo, o Apud na academia não é bem-vindo. Então, é que tem um outro problema, tá? Eu nunca uso Apud, então talvez eu esteja lendo aqui errado, mas é que você citou assim, Kelsen 2021, Apud Reisner, 1951. O que me causou surpresa é que assim, Apud significa citado por. Então você colocou o inverso, né?
Ficou Kelsen citado por Reisner. Então seria Reisner citado por Kelsen. Então foi. Eu acho que eu troquei. Eu também não sei, eu acho que sim, que eu não uso. Mas eu recomendo que, se você puder parafrasear, você parafraseia, porque realmente é complicado. Mas em tese eu busco mais sintetizar, porque, tipo, por mais que os autores dialoguem entre si, nenhum deles fala disso. É tipo, todo mundo fala, mas ninguém fala. Não sei se deu para compreender. Beleza. Sobre. Não, desculpa, Rodrigo. Continua. Tá? É que eu ia comentar essa primeira resposta, mas depois eu faço isso. Continua, desculpa. Agora que o professor, o André Coelho, eu não acho que a gente pensa, eu não acho que estaria na mesma linha do pensamento. Eu estou atualmente no grupo do professor Mascaro, estudando um pouco mais essa questão do. Que, inclusive, eu cito ele no texto, muitas vezes. Eu estou mais dentro da minha perspectiva. Inclusive, se eu fosse refazer esse texto hoje, eu citaria mais coisas deles e também trazer mais a questão da teoria da derivação do Estado do direito para dentro, porque eu acho que foi um dos maiores erros, assim, quando escrevi, não ter lido a teoria da derivação. Mas eu acho que é isso. Sobre esse último ponto que você falou, né? Eu acho que você tem que fazer isso. Já que, pelo que você falou, né? Seu objetivo era sistematizar, porque há autores, né, que falam do direito, mas sem chegar na norma, né? Então, eles talvez falem sobre essa relação, né, entre o modo de organização social, o modo de organização capitalista e o direito, mas sem adentrar, né, em minúcias sobre como que isso permeia todo o direito, né? E eu acho que, se você colocar isso na introdução, né, citando autores que falam sobre o direito da perspectiva marxista, mas sem entrar na norma, e mostrando como que há um déficit aí, eu acho que aí fica claro. Entendeu? Fica claro o que você pretende, qual que é a lacuna que justifica você produzir esse texto. Aí eu acho que já fica mais claro, né? Quanto ao Kelsen, aí, nesse ponto específico, eu acho que vale a pena aí ser um pouco mais caridoso, né? Mas o texto não vai ser sobre o debate Pachucanes e Kelsen, né? Vai ter um momento sobre, porque a perspectiva de norma que você vai tentar apresentar tem no Kelsen um opositor, um interlocutor. Então, nesse momento específico, você teria que, eu acho, ter um pouco mais de cuidado da onde a ideia do Kelsen está partindo, né? Qual que é a fonte direta, onde que alguém pode achar algo parecido. E eu acho que você vai achar facilmente, né? A caracterização que o Pachucanes faz do Kelsen, por mais que não seja a mais caridosa, não é absurda. Então, eu acho que você consegue achar tranquilamente, mas não fique só na reconstrução. Quando um autor critica o outro, é sempre válido a gente não ficar só na crítica, né? É bom ir ver na fonte para ver se isso de fato tem respaldo, só para a gente cumprir com a nossa tarefa, né? De analisar com rigor as coisas. Mas, só para consolidar, eu acho que você tem que fazer o que você falou que você teria que fazer, que você faria hoje, né? Se a teoria da derivação do Estado explica o direito de forma mais satisfatória do que as outras perspectivas, você fala isso. Se não for o caso, fala que ela fala do direito, né? Não sei se eu entendi certo, tá? Desculpa se estiver muito confuso. Mas se ela falar do direito e não falar de norma, fala isso. De qualquer forma, né? Fale sobre as teorias marxistas que falam sobre direito e não falam de norma. Na introdução, fala que isso é um defeito, isso é algo que é insatisfatório e que você quer fazer isso, né? Falar sobre Estado, direito, marxismo, sobre capitalismo e direito, numa perspectiva marxista, mas entrando no tópico da norma, que é algo fundamental para esclarecer. Né? Esclarecer, talvez, inclusive, como que as relações sociais se dão, né? Nessa forma de organização, né? A forma mercadoria, as formas jurídicas, como interrelacionadas de alguma forma. Né? Então, acho que você poderia mostrar essa lacuna e mostrar que essa lacuna é importante. Tipo, sem explicar a norma, a gente não explica como o direito funciona no capitalismo e a gente não explica o direito, a dinâmica do capitalismo. Né? Eu acho que fazer esse encadeamento ficaria legal. E sobre o André Coelho, desculpa, sugeri algo completamente estranho, mas é que para a gente é um pouco mais próximo.
É porque, tipo, é bem complicado que tudo é até uma crítica que o surdo faz, que, tipo, de tanto usar o termo teoria crítica, parece até que, tipo, se enquadram todos na mesma visão. Por exemplo, Escola de Frankfurt com Pachucanes, que são coisas, assim, um pouco bem complexas, assim, de fazer essa ligação. Não, eu entendo que são diferentes, mas eu Não, acho que assim, um diálogo cai bem. Mas enfim, isso é outra história. Sobre o texto, eu acho que sim, você sim, eu mostrar a entendi. lacuna é Sim, bom. sim, sim. O que que eu te sugeriria também, né, Rodrigo? É ver quais são as suas pretensões acadêmicas. Vou te ser bem sincera, tá? Você tá falando com alguém da USP. Faz isso se você quer entrar na USP. Só que se você quer conversar com quem é de fora, se você quer ter uma relevância internacional, você vai ter que ver quem é que está fazendo teoria marxista com repercussão. Eu sei que muita gente acompanha o Mascaro, tem um professor, se você pesquisar aí, né, o Hector, que agora ele é doutor em Direito, né, o professor, só que ele também está fazendo filosofia agora. Ele apresentou trabalho no mesmo dia que eu no seminário. Ele adora ele, só que é uma questão, assim, tipo, talvez de afinidade, tá, mas pensa praticamente também, viu? Porque vê se ele publica internacionalmente, se tem alguma relevância entre os marxistas de fora. Tá, e conselho, tá? Não tô dizendo que ele não tem. Eu só tô te dizendo que o que a gente sabe quem tem aqui no Brasil e foi a sugestão que a gente passou nesse sentido, mas você sabe muito mais que nós da área, né? Eu nunca vi em eventos de grandes universidades, porque trabalhando na teoria do direito a gente também vê o pessoal marxista, né? Apresentando em Cambridge, apresentando em Oxford, apresentando nos mais diversos lugares, mas nós estamos focando numa tradição específica, então talvez realmente não te interesse, né? Então, mas eu acho que você tem que pensar praticamente também. Se você se garante na USP, beleza, e você, né, daí é com quem você tem que conversar mesmo. Isso infelizmente conta, né? Mas estou pensando a longo prazo, você vai ter que ver se isso é com essa, se é de antemão você quer se comprometer com essa abordagem teórica. Mas enfim, eu acho que você sabe muito mais da área do que a gente, né? Então, os nossos votos aí para você conseguir publicar esse texto também em breve. Eu vou rever ele, no caso, acrescentar muita coisa, inclusive tirar a parte do Kelsey, porque o revendo ficou muito, muito ruim. Porque não. Enfim, eu acho que eu botei mais como ataque mesmo, gratuito, do que de fato contribuição. De fato, uma contribuição de fato. E eu estou muito pensando em acrescentar mais coisas nele, principalmente eu acho que abordar também a própria questão de mercadoria, de as formas que o Marx fala do capital, né? Mercadoria, forma valor, para depois partir para a norma. Eu acho que também falta um pouco disso. Eu não sei se você não está adicionando, né? Acho que a gente sugerindo para você cortar, você adicionando, você não está indo contra. Não, Mas não é porque. eu acho que você tem que ver o que faz sentido mesmo, né? A gente não sendo assim tão da sua área, não vai ser o melhor para poder comentar o seu texto, mas. Mas é sempre, tipo, pera, não é isso, cortar, tirar algumas coisas e acrescentar essas questões que, tipo, para fazer um artigo mais enxuto, no caso, mais prático, no caso, não tem a palavra, não sei se deu para entender, tipo, mais consistente dentro dele, arrumar também as próprias questões dos objetivos dele também, e buscar mais, é isso, fazer mais uma coisa mais redondinha, que eu acho que também falta nesse texto. Tipo, relendo ele, eu acho isso um pouco. Mas eu acho que é isso mesmo, Rodrigo. Boa sorte também com a publicação, com a revisão, né? Sabe que dá um trabalhão. Mas precisando, a gente está à disposição para comentar até por e-mail, né, se você quiser outro feedback. Mas lembrando que, como a gente não é da área, talvez você deveria realmente procurar o pessoal que já está inserido aí. Né? Eu prefiro escutar opiniões um pouco de fora do que de dentro Até mesmo, tipo, eu tava. Enfim, um comentário que o professor meu falou, que é tipo, é melhor analíticos comentando filosofia continental do que continentais comentando a própria filosofia continental. É mais. Dá para perceber mais onde está o erro e onde está mais o acerto. Do que, de fato, tipo. Porque, tipo, é mais fácil você explicar. Tipo,
dá mais propensão a editar os erros e os acertos do que, de fato, alguém que, tipo, já sabe. Inclusive porque um erro que eu acho muito no marxismo, a teoria marxista é acreditar que todo mundo leu Marx e todo mundo leu eu acredito até que eu faço da Pascanes, a leitura do Pascanes é que ele tenta dizer que todo mundo tenta prever que todo mundo lê o Capital e todo mundo sabe o que ele está falando, e todo mundo está por dentro do debate dele. E eu acredito que eu faço até muitos autores marxistas isso. De, tipo, tentar prever ter essa previsibilidade que eu não. Eu acho que se eu fosse refazer, se eu vou refazer ele, eu acho que eu vou colocar mais detalhado no caso. Sim, é uma coisa que a gente faz na teoria analítica, né? E é tentar explicar todos os conceitos que a gente emprega, né? A gente não pressupõe muita coisa. Então, claro que alguma familiaridade inevitavelmente é pressuposta, né? Porque você não está escrevendo para uma pessoa que passou 10 anos numa ilha. Mas eu acho que sempre quando a gente introduz um conceito, né? Sei lá, forma-valor, né? Bem, vamos explicar o que é isso, né? Tá, eventualmente, se for um conceito muito complexo, a gente tem que dedicar, que nem você eventualmente sugeriu agora, né? Se eu entendi certo, uma sessão para discutir isso, né? Mas sempre tendo em vista, né? Qual que é o nosso objetivo? Que precisa estar de imediato declarado, explícito, porque quando a gente formaliza isso, quando a gente deixa isso claro, não só a gente deixa isso claro para o leitor, né? Mas a gente deixa isso claro para a gente. Né? De forma que sempre quando a gente adiciona ou tira algo, a gente faz isso tendo em vista esse objetivo. Então, eu acho que se você for tirar ou introduzir alguma coisa, né, tem que ser algo que você faça depois de você esclarecer esse objetivo de sistematizar, de ofertar algo que até então está faltando dentro da tradição marxista que é preocupado com o direito. Eu acho que esse primeiro ponto, né, de esclarecer seu objetivo, talvez seja o que eu faria, né, como a primeira correção, assim, ou aditivo, enfim, não sei se qual que é o termo, mas seria a primeira coisa que eu faria, né, falar de forma mais clara qual que é o meu objetivo, qual que é a justificativa do artigo, e aí, a partir disso, o que vier tá em função desse objetivo. Você está mutado. Você tá no mudo. Se não tiver dano, para você habilitar, entra e sai. Sai e entra. Eu não sei se eu caí agora ou se ele tá Eu travado. tô te ouvindo. Ele que travou. Ah, de repente caiu a internet dele. Eu acho que. Nem sei se ele me ouviu até o fim. Bem no finalzinho, pô. Que ódio, né? Quando a internet quer. Ainda que a gente foi sucinto, porque é 10 e 10, mas imagina se a gente tivesse com mais galera, né? Aí, Mas daqui a pouquinho tá aí. Caiu aqui mesmo. Acho que. Porque ele não tá recebendo no WhatsApp também. Ah, tá. Vamos esperar uns 10 minutos, né? Às vezes volta. Eu vou só parar a gravação, porque igual a gente já tava tergiversando aqui, né? Sobre. Sim, a gente só tava ressaltando os temas. Esse é o último encontro, né, deste ano, que, enfim, ano que vem, vamos ver como é que vai funcionar. Vou só parar a gravação aqui.